Pessoal, bom dia, vamos lá. Dando continuidade ao que a gente está falando sobre máquina de fluxo, a equação fundamental da energia, né? Das turbomáquinas, né? Também chamada de equação de energia de Euler ou equação de Euler das turbinas. Eu prefiro a equação de energia de Euler, né? Que nós vimos, conversamos na última aula, tá? Que é essa equação aqui, que é a equação fundamental das turbomáquinas. Okay? Ela tem, importante vocês notarem que, e não aparece aqui só aparece, notem aqui que só aparece em termos de velocidade. Ou seja, ela é independente da densidade do fluido. Né? Então, tanto para o gás como o líquido, né, para uma dada velocidade, né, desprezando evidentemente os efeitos da viscosidade, né, o trabalho específico vai ser tanto igual como para o líquido como para o gás. Ok? Vai ter só uns detalhezinhos que nós vamos ver aqui. Tá? Aqueles casos especiais que diz basicamente respeito à velocidade de máquinas axiais, né? Que o 2 é igual a 1, acaba que a equação é reduzida, né? E nesse caso aqui também, da velocidade tangencial, componente da velocidade tangencial, né? Da velocidade absoluta tangencial, acaba ficando u ao quadrado sobre 2. É interessante verificar que isso daqui são condições iniciais de projeto. Dependendo como for, você não consegue. Tá? Eu prefiro você trabalhar primeiro você trabalha com a equação, você pode fazer essas considerações aqui iniciais de projeto, mas de repente, como for, você não vai conseguir isso na realidade. Tá? Inclusive, a turbina Francis é assim. Tá, ok? Mas isso diz respeito sempre, principalmente nesse segundo caso aqui, à eficiência. Ao aumento de potência, né? Porque basta ver aqui aquilo que eu falei com vocês, né? E repare que esse termo aqui, ó, é um termo de deficiência de potência, né? Está tirando aqui, ó. Então, na máquina axial, por exemplo, nós temos aqui o 2 igual a 1, fica CO2 igual a CO1. O ideal seria se a gente conseguisse fazer esse CO1 igual a 0. Evidentemente, o alfa seria 90 graus. Mas tem que ver se a gente consegue ou não. Ok? Nas discussões a respeito dessa equação de Euler, tá? Nós vamos chegar lá também. Se a densidade ela é constante, note aqui. Tá? Essa fórmula aqui. Ó. Repare que o que acontece se eu estiver trabalhando com o ρ de um gás, vamos imaginar o ar aqui, ou um ρ de um líquido. Imagina a água, que são os mais comuns. Ok? O que vocês acham aqui se eu for trabalhar com a mesma diferença de pressão? O que vocês podem notar aqui? Vou trabalhar com o mesmo ΔP, tá bom? Para os dois. Só que, qual é a densidade aproximada do ar? 1,2. E da água? 1000. Ok? Olha só essa diferença aqui. Se eu manter um ΔP igual. Então, o que é dito aqui nessas discussões para a mesma quantidade de ΔP, né, qual que vai ter um maior trabalho específico? O ar. Ok?
Porque aqui está dividido por 1 e maior que está dividido por 1000. Ou seja, para isso acontecer, e isso acontece, entendeu? Nós vamos dizer lá, a gente vai ter que ter, as partes têm que ser bem maior, vamos colocar esse maior aqui, daqui a pouco a gente fala. No caso, quando a gente trabalha com gás, do que quando trabalha com líquido. Tá? Ou seja, o tamanho, tá, da máquina vai ser maior. Só que a gente tem um problema sério. E quando a gente começa a aumentar o tamanho, literalmente o tamanho mesmo, o tamanho da máquina, na altura da pá, a gente começa a ter problema de o estresse do material. Porque a velocidade tangencial tem que ser elevada. E a gente começa a ter problema de estresse de material. Então o que acontece? Normalmente, as pás dessas máquinas que trabalham com gás, elas são as pás, vamos dizer, colocar assim, com material mais nobre, no caso aqui aço. E no caso das pás, ferro fundido. E é interessante que por causa disso, essa velocidade ser bastante elevada na ponta, as pás, por exemplo, dessas máquinas de compressor, vamos colocar compressor que fica mais fácil, elas são bem mais, a espessura dela é bem maior na base e ela vai afinando a ponta. Porque tem, primeiro que ela gira em velocidade muito rápida, a velocidade periférica é muito alta. Então ela tem que ter, o hub dela que a gente fala ali, a base, é bem mais grossa a pá, vamos falar de uma maneira bem simples, bem mais grossa na parte da base dela do que lá na parte de cima, porque gira em alta velocidade. E no caso, para a gente diminuir o tamanho, para a gente conseguir o mesmo ΔP de pressão, e para a gente evitar esse tamanho de pá, o que a gente faz? Trabalha como? É ideal a gente trabalhar com máquinas muito grandes? Não. A gente trabalha em vários estágios. Ok? Então, se você pega um ΔP fixo para uma bomba, você vai precisar de um estágio. Se você pega por uma mesma referência de ΔP no compressor, você vai precisar de vários estágios. Ok? É por causa disso aqui, dessa característica. Ok? Entenderam isso, gente? Importante, tá? São os detalhes interessantes. Tá? Aqui vem agora uma parte muito interessante, que é a gente começar a trabalhar com esse triângulo aqui, para ver o que vai acontecer. Vocês lembram da lenda da lei do cosseno? A gente tinha a lei do seno, lei do cosseno, né? Então, eu quero pegar a lei do cosseno para o W. Aqui. Ok? Então, se vocês lembrarem da lei do cosseno, aqui, ó. O W ao quadrado vai ser o C ao quadrado, U ao quadrado, 2 vezes o VC, e o ângulo é justamente o ângulo oposto aqui. Ok? Nós trabalhamos com a convenção de Betz, mas eu vou continuar deixando aqui como 1, 2, só por uma questão de facilidade. Mas lembra que a gente está trabalhando aqui no rotor. Seria, no caso, 3, 4, 4, 5, né? 4, 5 ou 5, 4. Tá bom? No livro do Ren ele trabalha com isso, mas é só porque aqui é mais a ideia. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse W para a entrada, a lei do cosseno para a entrada e para a saída, e vou subtrair um do outro. Então eu vou pegar o W1, que seria o nosso 4, e o nosso W2 seria o nosso 5. Tá bom? Então eu peguei a lei do cosseno para o W1, a lei do cosseno do W2 e subtraí um do outro. Tudo bem até aí? Aparece isso aqui, ó. Agora olha que interessante. Eu vou isolar esse termo aqui, esses termos aqui, ó.
e vou jogar os outros termos todos para o primeiro membro. Inclusive, o 2 aqui, vem aqui 1,5. Ok? Aí eu pergunto para vocês, o que é isso aqui? Esse C2 cosseno alfa é justamente a nossa projeção do beta tangencial no CU. C2 cosseno alfa. C cosseno é o nosso CU. E quando a gente faz isso, essa fórmula se transforma no quê? Na própria equação fundamental dos turbomares, que é essa fórmula aqui. Então, olha que interessante que nós temos o trabalho específico dado pela pá em função de todas as componentes do triângulo de velocidade. Nós vamos explicar daqui a pouco qual é a função de cada termo desse daqui, qual é a influência de cada termo desse aqui na energia específica. Ok? Mas antes disso, vamos falar só de um outro assunto. Tá? Por enquanto, é só isso. Obrigado.